Boa noite. Boa noite. Tumulto no Senado atrasa a votação da reforma trabalhista. Sessão suspensa, luz cortada e senadoras da oposição na mesa da presidência. Temer afirma que a denúncia de corrupção é uma injustiça com o Brasil e acusa os defensores de sua saída de quererem paralisar o país. PSDB libera a bancada para votação sobre Temer na comissão da Câmara. O partido tem 4 ministros, mas Alckmin diz que a lealdade é com o Brasil. Sérgio Cabral é acusado de movimentar 120 milhões de dólares no exterior. O doleiro revela à justiça como o dinheiro das propinas era mandado para fora. Procurador pede arquivamento de uma das investigações sobre Lula. Nesse caso, o ex-presidente era suspeito de articular ação no Senado contra a Lava Jato. O Ministério Público do Peru quer a prisão do ex-presidente Ollanta Humala. A delação da Odebrecht cita 3 milhões de dólares para a campanha a pedido do PT. O Jornal da Gazeta está no ar. Um buraco na via da ligação leste-oeste representa risco de acidentes para quem passa pela região. As reclamações por causa das más condições do asfalto em São Paulo aumentaram. A pista é a da ligação leste-oeste. No trecho que passa embaixo da Praça Roosevelt, um buraco que se abriu no asfalto já tem perto de 1 metro de diâmetro e está ficando cada vez mais fundo. E como fica cheio de água, nem sempre quem está ao volante consegue perceber o perigo. Foi o que aconteceu com o José Carlos, que é motorista a serviço da TV Gazeta. Ao cair no buraco, rasgou o pneu dianteiro. Se você cair para a esquerda, o carro bate em você. Se você for para a direita, você vai para cima da mureta. Então não tem como fazer. Você cai dentro do buraco de qualquer jeito. O borracheiro diz que é o tipo de cliente que tem sido cada vez mais numeroso. Está acontecendo muito, porque as ruas hoje em dia estão muito esburacadas, há muita ondulação. Há muito desnível, então isso aí gera também esse tipo de cortes no pneu. Só no primeiro semestre, a prefeitura recebeu mais de 75 mil reclamações de buracos nas ruas, 40% mais que no mesmo período do ano passado. A prefeitura diz que, além desses, tapou outros 17 mil sem que o cidadão precisasse ligar para o 156. E que, com a ajuda da iniciativa privada, pretende recapear 680 mil metros quadrados de asfalto. E o problema não é só para quem está de carro. A Luzia, que enfrenta o trânsito de bicicleta, se queixa do risco. É muito perigoso, porque eu estou pedalando, de repente um buraco me pega desprevenido, eu caio, um carro passa por cima, e aí? O ritmo da Operação Lava Jato diminuiu nos últimos 6 meses, segundo reportagem do jornal O Estado de São Paulo. Hoje, o Ministério Público Federal pediu à Justiça o arquivamento de uma investigação interna aberta para apurar a suposta tentativa do ex-presidente Lula obstruir o andamento da Lava Jato. Os procuradores se basearam na delação premiada do ex-senador Delcídio do Amaral. O procurador Ivan Cláudio Marques sustenta que não há provas da existência de real tentativa de embaraço às investigações. Para ele, o ex-senador Delcídio do Amaral teria usado o nome do ex-presidente para ampliar os benefícios da delação premiada negociada com a Procuradoria-Geral da República. O caso será decidido pela Justiça Federal de Brasília. O pedido de arquivamento não afeta diretamente outro processo em curso na mesma esfera e que apura se Lula tentou comprar o silêncio do ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, para impedir que ele fechasse acordo de delação. Agora, as expectativas se voltam para o caso do triplex em Guarujá. Pode sair a qualquer momento a sentença proferida pelo juiz Sérgio Moro. O ex-presidente é acusado de ter recebido 3 milhões e 700 mil reais de propina por conta de 3 contratos entre a OAS e a Petrobras. O Ministério Público Federal alega que os valores foram repassados a Lula por meio da reforma do imóvel
e do pagamento do armazenamento de bens do petista, como presentes recebidos no período em que era presidente. Lula é réu por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A defesa alega que o triplex pertence à OAS e foi dado como garantia à Caixa Econômica Federal em troca de dívidas da empreiteira com o FGTS. Além da ação contra Lula, Moro tem outras 3 para julgar na Lava Jato. Contra o ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, ameaçado de perder os benefícios do acordo de delação premiada por mentir à força-tarefa. O ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, e o ex-dirigente da estatal, Renato Duque. Na última sexta-feira, Lula prestou depoimento na Justiça Federal de São Paulo como testemunha de defesa em ação que tramita no STF contra a senadora Gleisi Hoffmann e o marido, ex-ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, ambos do PT, no âmbito da Operação Lava Jato. O casal é acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Segundo o Ministério Público, os dois receberam R$1 milhão liberados pelo ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa, para a campanha de Gleisi ao Senado em 2010. Em troca, dariam apoio político para Paulo Roberto se manter no cargo. Lula ironizou que o Ministério Público acha criminoso o fato de partidos políticos indicarem nomes para ocupar cargos na administração pública federal. Para a força-tarefa da Operação Lava Jato, o ex-presidente nomeava pessoas para cargos no governo, ciente de que haveria um suposto compromisso delas em desviar recursos para partidos políticos. Vou tentar explicitar como que é feito isso, porque o Ministério Público, em todas as acusações, ele acha criminoso os partidos indicarem pessoas. Eu discordo, mas... Numa outra encarnação, nós vamos indicar só gente do Ministério Público. Apesar da Lava Jato resultar em investigações contra importantes políticos, reportagem do jornal O Estado de São Paulo revela que o ritmo da operação diminuiu. Entre os motivos, redução de pessoal, cortes de verba, falta de incentivo, insegurança administrativa e brigas internas. Só para se ter uma ideia, nos primeiros 6 meses do ano, foram deflagradas 4 fases, enquanto que no mesmo período do ano passado, este número chegou a 10. A Polícia Federal nega desmonte e diz que as mudanças são necessárias para otimizar o trabalho. E o juiz Sérgio Moro negou agora há pouco o pedido da defesa do ex-presidente Lula para que sejam incluídos depoimentos de 11 testemunhas na ação que julgará a propriedade do triplex em Guarujá. Moro argumentou que o pedido é descabido e que os depoimentos não têm relevância para o julgamento da ação. O juiz afirma que o processo está concluído, portanto, pronto para a sentença. A Procuradoria do Peru pediu a prisão preventiva do ex-presidente Ollanta Humala e da mulher dele, Nadine Heredia, com base na delação da construtora Odebrecht. Humala, que governou o Peru entre 2011 e 2016, e a mulher, Nadine Heredia, são acusados de lavagem de dinheiro e associação ilícita. De acordo com o depoimento do empresário Marcelo Odebrecht, em abril deste ano, o casal teria recebido $3 milhões por meio de propinas para a campanha presidencial gerenciada pelo marqueteiro João Santana, em 2011. Odebrecht ainda afirmou que apoiou a campanha de Humala no Peru a pedido do ex-ministro da Fazenda, Antônio Palocci, que está preso no Paraná. A Odebrecht admitiu que pagou cerca de $788 milhões em propina em 12 países da América Latina e da África. O ex-presidente peruano nega qualquer contribuição da Odebrecht. Depois da Odebrecht e da UTC, executivos da construtora Galvão Engenharia, que também é investigada pela Operação Lava Jato, fecharam um acordo de delação premiada com o Ministério Público Federal. O acordo ainda não foi homologado pela Justiça, mas, segundo informações do jornal Folha de São Paulo, Dairo de Queiroz, Galvão Filho, principal dirigente e sócio do Grupo Galvão, é um dos executivos da empreiteira que entrou no acordo de delação. Em 2015, Dario Galvão foi condenado a 13 anos de prisão por corrupção ativa, lavagem de dinheiro e associação criminosa pelo juiz Sérgio Moro, numa ação que envolvia irregularidades da empreiteira em aditivos contratuais com a Petrobras.
Hoje, o presidente Michel Temer teve a agenda repleta de reuniões com parlamentares e ainda participou de 2 eventos em Brasília. Temer disse que vai respeitar qualquer decisão da Câmara dos Deputados sobre a denúncia de corrupção passiva contra ele. Em mais uma cerimônia do Plano Safra 2017-2018, o presidente Michel Temer voltou a falar de medidas adotadas pelo governo. Só no fim ele fez referência à denúncia. E eu reitero sempre, gosto de dizer isso, que a Câmara, nesta semana, não posso deixar de dizer isso, tem uma importantíssima decisão a tomar, ainda nesta semana. E eu respeitarei qualquer que seja o resultado da votação. Não é hora de dúvida, de receios, a hora é de respostas rápidas. Ele ainda reafirmou que pôs o país nos trilhos e que para a economia ir bem o governo é necessário. O presidente se mostrou otimista com a aprovação da reforma trabalhista no Senado, antes de a sessão ser suspensa com a ocupação da mesa por senadoras da oposição. Já estamos conseguindo avançar sensivelmente e sempre com o respaldo do nosso Congresso Nacional. É o Congresso Nacional que vai hoje, na verdade, aprovar a modernização e a atualização trabalhista. Temer sancionou a lei que flexibiliza as regras para a regularização fundiária de terras da União na área da Amazônia Legal e que também facilita a regularização de imóveis da União ocupados de forma irregular. Ele voltou a elogiar o governo e criticou protestos. Eu não estou falando, meus senhores e minhas senhoras, de um governo de 8 anos. Eu estou falando de um governo de 1 ano e 1 mês, que tem sido vítima, muitas vezes, das mais variadas contestações, não é? Naturais no sistema democrático. Mas o importante é que, enquanto alguns protestem, a caravana passe. E a caravana está passando. O presidente mencionou a denúncia contra ele apresentada pela Procuradoria-Geral da República e disse que ela é uma injustiça com o Brasil. Não só injustiça com o fato em si, mas injustiça com o que se faz com o Brasil. Porque os que querem, na verdade, impedir que continuemos são aqueles que querem paralisar o país. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, defendeu hoje que a denúncia contra o presidente Michel Temer seja votada pelo plenário antes de agosto. Ontem, o relator Sérgio Sveiter, do PMDB do Rio, recomendou o prosseguimento do processo. Maia disse considerar importante que a Comissão de Constituição e Justiça encerre os trabalhos o mais rápido possível para que a denúncia seja posta em votação no plenário. A expectativa é que o parecer comece a ser discutido amanhã na comissão. Só depois o texto será analisado pelo plenário. Porém, em tese, o Congresso Nacional entra em recesso na próxima terça-feira. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, Rodrigo Pacheco, do PMDB de Minas Gerais, afirmou hoje que vai manter o acordo feito com deputados, que garante que eles tenham tempo para discursar na sessão da denúncia contra o presidente Michel Temer. O Planalto quer que a votação em plenário seja na sexta-feira. Para isso, seria necessário diminuir as falas na Comissão de Constituição e Justiça. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre a manobra do governo Temer, que trocou vários deputados na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Nas últimas horas, Brasília esteve mais surrealista do que o habitual. Em solenidade no Planalto, Michel Temer disse que a Câmara tem uma decisão importantíssima para tomar e que ele vai respeitar o resultado, seja ele qual for. Nos subterrâneos, Temer compra um resultado que lhe pareça mais respeitável. Com verbas e cargos, transformou uma derrota em perspectiva de vitória na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Deputados que votariam a favor da aceitação da denúncia contra Temer foram trocados na CCJ por colegas que querem enterrar o escândalo vivo. No mesmo discurso em que fez pose de presidente respeitável, Temer repetiu que seu governo recolocou a economia nos trilhos. Ele celebrou antecipadamente a aprovação da reforma trabalhista. Horas depois, noutro surto de surrealismo, senadoras de oposição, entre elas a ré Gleisi Hoffmann, presidente do PT, tomaram de assalto a mesa do Senado. Sem votos, decidiram atrapalhar na marra a votação da reforma da CLT. Apagaram-se as luzes do plenário do Senado por algumas horas, mas o principal apagão é político, não elétrico. Em meio a uma conjuntura cada vez menos respeitável, Temer pede pressa aos aliados. Ele quer enterrar a denúncia que o acusa de corrupção o quanto antes.
acha que será uma demonstração de poder. Mas a verdade é que Temer está cada vez mais impotente. Ele corre para fugir de novas delações e esquece que será atropelado por 2 novas denúncias da Procuradoria na virada da esquina. Talvez não encontre mais deputados dispostos a se comportar como juízes que vendem a consciência 3 vezes. Como nunca viveu numa democracia antes, um adolescente brasileiro pode se perguntar: e se democracia for isso mesmo? Boa noite. Hoje pela manhã houve protesto de metalúrgicos contra a reforma trabalhista na via Anchieta, no ABC Paulista. O protesto aconteceu na altura do quilômetro 15 e interditou a pista lateral da rodovia por mais de 2 horas, segundo informações da concessionária Ecovias. Por causa do ato, houve lentidão de mais de 5 quilômetros no trecho da estrada. O protesto foi organizado pelo Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, ligado à CUT e ao PT. Os trabalhadores pediam um cancelamento do atual texto da reforma trabalhista, proposta pelo governo Temer, e o afastamento do presidente da República do cargo, em virtude das denúncias da Procuradoria-Geral. Senadoras da oposição ocuparam a mesa do plenário e presidente da Casa, Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, suspendeu a sessão em que a reforma trabalhista deveria ser votada. Agora há pouco, a sessão foi reaberta. As senadoras petistas chegaram bem na hora em que a sessão ia começar, por volta das 11 horas da manhã. Sentaram nas cadeiras destinadas aos integrantes da mesa diretora e lá ficaram. Contrárias à reforma trabalhista, elas aproveitaram para obstruir a sessão que já tinha quórum. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, chegou 1 hora depois. Tentou sentar no lugar reservado à presidência, mas elas não deixaram. Bravo, ele avisou que cortaria o som e mandou suspender a sessão. Está encerrada a sessão e não tem som enquanto não sentar a presença da mesa. Não demorou muito e as luzes do plenário foram apagadas. Mesmo às escuras, as senadoras não arredaram pé, pediram marmita e almoçaram lá mesmo. As 5 parlamentares são as senadoras Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, Lídice da Mata, do PSB da Bahia, Vanessa Graziotin, do PCdoB do Amazonas, Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte e Regina Souza, do PT do Piauí. Mais tarde, a senadora Cátia Abreu, do PMDB do Tocantins, também se juntou ao grupo. A luz ficou desligada por quase 4 horas e foi religada mesmo sem que as senadoras deixassem a mesa diretora. Não houve acordo entre governo e oposição. As senadoras exigem que o texto da proposta da reforma trabalhista seja alterado, pelo menos em um item, que liberaria mulheres grávidas ou lactantes para o trabalho em locais insalubres. Hoje, isso é proibido. A questão é que a base governista resiste a qualquer alteração, porque, pelas regras, a mudança leva o texto de volta à Câmara, o que atrasaria o cronograma do governo, que tem pressa. Até houve uma tentativa de transferir a sessão para um outro auditório, mas os próprios governistas entenderam que iriam tumultuar ainda mais os trabalhos. A maioria é a favor do destaque, só não vota porque o governo não libera. Então tem que votar o destaque. Qual é o problema de votar para a Câmara? Qual é o problema de fazer a discussão? Se não for aprovado, esqueça, não vai ter acordo. Aí eles vão decidir o que eles vão fazer, se eles vão tratorar, se eles vão levar a sessão para outro lugar, se eles vão aqui tomar a mesa. Eles vão decidir para nós vamos continuar resistindo. É difícil para o presidente da casa colocar a polícia para tirar senhoras, senadoras, de um lugar onde elas não poderiam se encontrar, porque não é o lugar que lhes é de direito. Então, mulher pode bater como homem, mas apanha como mulher. Na semana passada, todas as sugestões para alterar o projeto já tinham sido rejeitadas na Comissão de Constituição e Justiça. Hoje, senadores da oposição e da base aliada do presidente Michel Temer chegaram a se reunir algumas vezes para chegar a um consenso. No fim da tarde, o senador José Medeiros, do PSD, entregou ao Conselho de Ética do Senado uma representação contra as senadoras da oposição que ocuparam a mesa do plenário. Outros 14 senadores assinaram um documento que pede a instauração de procedimento para apurar se houve quebra de decoro parlamentar. Se aceito, esse tipo de processo pode levar à cassação. Só quase às 7 horas da noite, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, do PMDB, conseguiu sentar na cadeira da presidência. A senadora Fátima Bezerra foi quem devolveu a cadeira a ele com um aperto de mão. A senadora Gleisi Hoffmann foi a primeira a encaminhar o voto do partido. Depois, falou o senador Benedito Lira, do PP,
que ficou a favor da reforma trabalhista. Agora está em andamento a votação da proposta. Neste momento, discursa a senadora Vanessa Gratiotin, do PCdoB. Os 10 poceiros mortos durante a ação de integração de uma fazenda na cidade de Pau d'Arco, no sudeste do Pará, podem ter sido executados por policiais militares e civis que participaram da operação. A suspeita do Ministério Público Estadual, com base nos resultados preliminares das perícias e principalmente nos depoimentos de um delegado e um investigador que fizeram acordo de delação premiada e colaboram com os promotores de justiça. De acordo com as investigações, parte dos tiros foi dada a queima-roupa, de cima para baixo. Nenhuma das vítimas tinha resquícios de pólvora nas mãos. Para os promotores, tudo isso indica execução. 11 policiais militares envolvidos no caso estão presos. O MP teria recebido informações de que os suspeitos estariam abordando e intimidando testemunhas. E, por isso, a prisão temporária por 30 dias pode ser prorrogada ou convertida em preventiva. Ao todo, mais de 20 policiais participaram da operação que resultou nas mortes. A Polícia Federal fez hoje uma operação para investigar um esquema de fraude de benefícios de assistência social a idosos e pessoas portadoras de deficiência. Foram identificadas fraudes no valor de 14 milhões de reais. A investigação começou em 2016 e identificou um escritório de advocacia que fazia pedidos de benefícios em massa. Com a colaboração da Unidade de Inteligência Previdenciária do INSS, a Polícia Federal teve acesso a 2.000 requerimentos feitos por meio desse escritório, muitos com irregularidades. Há indícios de que o escritório acabou por se tornar uma espécie de central para fraudar o INSS. Os investigados vão responder pelos crimes de estelionato qualificado contra a União e formação de quadrilha, com penas que variam de 1 a 5 anos de prisão. Em vigor há cerca de 2 meses, a nova lei da gorjeta não mudou em nada a rotina dos clientes de bares e restaurantes. Mas, para os funcionários, a diferença foi grande. A famosa caixinha passou a constar da folha de pagamento. Simpatia e carisma são qualidades importantes para um cliente elogiar o atendimento. Essa é simpatia e rapidez. A gente tem um costume lá no Rio de saber o nome de garçom, e eu faço isso aqui também. Então, geralmente eu descubro o nome da pessoa e falo: ô fulano, ô seu João, traz uma cerveja para mim. Essa rápida amizade ali na hora de fazer o pedido contribui para a boa e velha gorjeta. Parece que você é o único cara ali a única pessoa ali naquele lugar. Então ele é quase não é nem uma empresa para uma pessoa, sabe? É uma pessoa para uma pessoa. A Tamires, de 18 anos, já sabe na prática que o sorriso faz toda a diferença. Sempre tem clientes diferentes. Tem uns que é mais simpático, outros que é mais fechado. Mas a gente sempre é simpático. Sempre. Como que é o hábito de gorjeta? Normalmente o pessoal deixa, não deixa? Ele sempre entrega na mão da gente que atendeu na mesa e a gente divide entre nós. Quando a Tamires recebe um troquinho a mais, ela mesma divide com a outra atendente, a Nayara. E essa divisão entre os próprios funcionários é uma das novas regulamentações da Lei da Gorjeta. Já sancionada pelo governo federal, a nova lei prevê ainda que tanto a taxa de serviço cobrada pelo estabelecimento quanto a quantia a mais dada pelo cliente sejam consideradas gorjetas e estejam descritas na carteira de trabalho do funcionário. Agora, para o funcionário, ele tem uma melhoria não nesse momento, mas no futuro, porque a aposentadoria dele passa a ser bem melhor. O pagamento da taxa de serviço continua sendo opcional para o consumidor de todo o país. A lei não determina a porcentagem fixa de cobrança, que costuma variar entre 10% e 15%, baseando-se na qualidade do serviço oferecido. Para um restaurante muito bem qualificado, isso é importante para que ele não perca a sua mão de obra qualificada. Então ele vai trabalhar em torno de 12%, no máximo aí 13%. Nesse limite dos 10% aos 15%. Após morar 15 anos nos Estados Unidos, onde a gorjeta é obrigatória, Alexandre faz questão de continuar com o hábito no Brasil, sempre que é bem atendido. Quando a
já vem na continha lá, os 10%, e você teve um atendimento muito bom, você acaba dando uma gorjeta ainda maior? Já aconteceu, de eu achar que o serviço foi bom, que valeu a pena, estava empolgado, de repente tinha dia de pagamento, estava me sentindo mais riquinho, ou então estava querendo impressionar a namorada. A terça-feira foi de sol e tempo firme em todo o estado de São Paulo. Aqui na capital, a máxima chegou aos 25 graus. Agora à noite, claro, já voltou a esfriar. Vamos ver como fica o tempo amanhã com Mariana Armentano. Quase todo o Brasil vai ter uma quarta-feira de muito sol e nenhuma gota de chuva. O dia ainda amanhece friozinho em todo o centro-sul, mas à tarde as temperaturas sobem rapidamente por causa do sol forte. E a chuva continua ali no litoral nordestino, mas tende a ser mais passageiras com muitas aberturas de sol ao longo do dia. Vamos ver aqui a nossa tabela de temperaturas para amanhã? Olha só, em Salvador, dia de sol com chuvas rápidas e máxima na casa dos 27 graus. Em Curitiba, predomínio de sol, mas com máxima só de 21 graus. No Rio de Janeiro, mínima de 14, máxima prevista de 28 graus. E em Cuiabá, tempo firme com calorão em torno dos 34 graus amanhã. Detalhando agora o mapa de São Paulo, a previsão é a seguinte. O sol aparece entre muitas nuvens no litoral sul e no Vale do Paraíba, mas não chove. Nas demais áreas do estado, incluindo aqui a capital, o sol brilha forte na maior parte do dia e o tempo continua firme. Faz até 28 graus em Presidente Prudente, 29 em Presidente Bernardes e em Votuporanga. Mais ao norte teremos 25 graus em Franca, 26 em Barretos, 27 graus em São José do Rio Preto e na faixa leste faz até 26 graus em São José dos Campos e também em Caraguatatuba, no litoral. Para a capital, já que não temos chuvas previstas, vamos ver como ficam as temperaturas nos próximos dias. Nessa quarta-feira, mínima de 12 de madrugada e máxima tarde de 23 graus. Na quinta, máxima também de 23 graus e na sexta-feira, máxima prevista de 24 graus por aqui, ainda sem nenhuma gota de chuva. Os doleiros Renato e Marcelo Chebar afirmam que esconderam 120 milhões de dólares do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, em contas no exterior. Os irmãos são delatores da Operação Eficiência, que investiga esquema de propina que envolve o empresário Eike Batista e Cabral. A declaração deles foi dada ao juiz da 7ª Vara Federal. De acordo com os delatores, o dinheiro seria utilizado para pagar despesas da família do ex-governador, entre outros fins. Somente uma empresa de turismo de Londres, na Inglaterra, teria recebido R$800 mil. Segundo os irmãos, as contas de Cabral no exterior foram abastecidas entre 2014 e 2016 com remessas de 500 mil por semana. Ou seja, as remessas continuaram sendo realizadas mesmo após o fim do mandato do governador. Os delatores dizem ainda ter recebido R$5 milhões de Cabral em um prédio em Botafogo, na zona sul do Rio, onde funcionam as construtoras Odebrecht e Andrade Gutierrez. O Ministério Público Federal investiga 2 pagamentos suspeitos feitos por Eike Batista ao ex-governador. O primeiro deles, de mais de R$16 milhões, se refere a um contrato falso de intermediação da compra de uma mina de ouro. Outro seria de R$1 milhão à ex-primeira-dama e mulher de Sérgio Cabral, Adriana Anselmo. Segundo o Ministério Público, o escritório de advocacia de Adriana teria recebido a propina numa simulação de prestação de serviços através da EBX, uma das empresas do conglomerado do empresário. De acordo com os procuradores, ainda não é possível dizer quais negócios de Eike Batista foram favorecidos por causa dos repasses ao grupo do ex-governador. Sérgio Cabral nega ter recebido propina. Em reunião de 4 horas, o PSDB decidiu liberar a bancada do partido na Câmara para votar a favor ou contra a autorização para o Supremo Tribunal Federal analisar a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel Temer. Depois do encontro, o governador Geraldo Alckmin se manifestou nas redes sociais. Sem citar o presidente Michel Temer, do PMDB, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, disse que a lealdade do partido é para com o Brasil. O nosso compromisso é com o povo brasileiro. A nossa lealdade é para com o Brasil e os seus valores e os seus princípios.
O jantar com os líderes tucanos foi no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, a convite de Alckmin. No domingo, ele afirmou que o PSDB deve apoiar o governo só até a aprovação das reformas. Ontem, porém, disse que vai ficando claro na consciência dos líderes qual é o melhor caminho para o futuro. E agora vamos ao comentário de política com o José Neumann e Pinto. Estão circulando nas redes sociais e certamente serão publicadas amanhã nos jornais, na televisão, o espetáculo grotesco dado por algumas senadoras lideradas por Gleisi Hoffmann, presidente do PT, Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, Vanessa Graziotin, do PCdoB do Amazonas, que sequestraram a mesa do Senado e lá fizeram um piquenique. Nas fotos elas aparecem rasgando um pedaço de carne de forma muito mal educada, mas aquilo não tem graça nenhuma. Aquilo é uma interrupção de um trabalho normal da democracia, do poder legislativo. O poder legislativo tem toda a autoridade para decidir sobre a reforma trabalhista. A reforma trabalhista é, na minha opinião, uma tentativa de modernizar um pouco as relações de trabalho no Brasil, e quem a combate, inclusive essas senadoras, está a serviço dos parasitas sanguessugas das centrais sindicais e de alguns sindicatos que não têm condições de sobreviver sem um dia de trabalho meu e seu da contribuição sindical. O que aconteceu no Senado é o resultado. Aquilo não é uma palhaçada, porque aí você estaria desconsiderando o trabalho sério dos palhaços dos circos. Aquilo é um atentado contra a democracia, como diria a senadora Fátima Bezerra, que é professora, aquilo é um verdadeiro golpe. Aquele golpe, ele está sendo feito porque ali não tem ninguém inocente, né? As senhoras senadoras, por exemplo, a moça que dirige o PT é ré, né? E o Eunício Oliveira, que mandou apagar a luz, embora não esteja querendo assumir a responsabilidade disso, encontrando a metáfora perfeita para aquele apocalipse, né? Pois então, todos são sócios do mesmo sindicato, da mesma central sindical, que é a central sindical dos acusados, suspeitos ou condenados na Lava Jato por corrupção, no caso da Petrobras, no caso do BNDES, seja lá em que for. O Eunício Oliveira é o índio, né, da lista da Odebrecht e não tem, portanto, autoridade moral para fazer o que tinha que fazer, que era acabar com aquele circo mambembe e instalar a sessão para fazer a votação. Enfim, a votação começou. Se a reforma trabalhista do Temer for aprovada, vai ser uma grande conquista do seu governo, que está em estado catatônico, né? Mas isso aí já é outra história. O retrato do Brasil hoje no exterior não é de rir não, viu? É para chorar. Eu volto na quinta-feira, direto ao assunto. Até! Daqui a pouco, Maria Lídia entrevista ao vivo Carlos Gianazzi, deputado estadual do PSOL, sobre a crise política e a denúncia contra o presidente Temer. Candidato do governo à Constituinte na Venezuela é assassinado com 8 tiros durante o comício. Segundo a polícia, José Rivas, de 42 anos, foi morto a tiros quando começava o seu discurso. O assassino estava no meio do público e até agora não foi identificado. Pelo menos 2 pessoas ficaram feridas no ataque. Um jovem de 16 anos foi morto durante uma manifestação em outro ponto da Venezuela. Com essas mortes, o número de vítimas dos mais de 3 meses de protestos já passa de 95. Hoje, a polícia anunciou também a identificação de pelo menos 2 militantes que invadiram o Congresso da Venezuela. Cerca de 100 pessoas atacaram a Assembleia Nacional na semana passada e feriram deputados de oposição. Uma ONG de oposição ao governo sírio afirma que o líder máximo do Estado Islâmico foi morto há cerca de 2 meses num bombardeio russo contra Raqqa, o principal reduto dos radicais na Síria. Segundo o Observatório Sírio de Direitos Humanos, Abdul al-Baghdadi teria morrido num ataque aéreo russo em maio deste ano, mas só agora a informação teria sido confirmada por integrantes do Estado Islâmico. Os Estados Unidos não têm nenhuma informação imediata para confirmar a morte de Baghdadi.
Mas o presidente Trump afirmou no Twitter que houve uma grande vitória contra o Estado Islâmico, sem mais detalhes. A morte de Bagdade já foi anunciada muitas vezes anteriormente. Depois de 3 anos fechado, o Museu de Anatomia da USP foi reaberto para o público todo reformado. As peças em exposição fazem parte do acervo montado pelo médico Alfonso Bovero, o primeiro professor de anatomia da universidade. Tudo que está exposto é de verdade e faz parte do quebra-cabeça do corpo humano. Cada corte ou órgão passou por diferentes técnicas. Por exemplo, a corrosão revela todas as artérias da mão e as veias porta e cava do fígado. Há curiosidades tão pequenas que é preciso uma lupa para observá-las. É o caso dos ossos dos ouvidos, o martelo, a bigorna e o estribo. O crânio, como é naturalmente, logo abaixo com todos os ossos separados. A beleza do coração com artérias em destaque. O chocante, porém muito instrutivo, pulmão do fumante, cheio de manchas escuras, ao lado do órgão saudável. E a evolução do feto desde os 2 meses de gestação. As 200 peças do Museu de Anatomia estão divididas pelos diferentes sistemas do corpo humano. Ali o sistema respiratório e aqui o circulatório. E o visitante também tem acesso a esses tablets com informações sobre cada peça. Aqui, por exemplo, ramos das artérias do nosso cérebro. Um conhecimento que encanta. Muito perfeitas, muito verdadeiras as peças. Assim, eu fiquei maravilhada, de verdade. Do livro de anatomia para a peça original é completamente diferente. Também há um espaço dedicado ao fundador da Escola de Anatomia de São Paulo, o médico e professor italiano Alfonso Bovero. Muito procurado por escolas, o museu tem uma sala com modelos de plástico para as aulas que acontecem após o passeio agendado. O coordenador do museu, que é professor de anatomia da USP, explica que ainda hoje os estudantes da área da saúde aprendem no corpo humano de verdade. Por enquanto, né, os modelos de plástico que são utilizados, ainda em grande acessibilidade, não são perfeitos como um corpo humano natural. Né? Eu defendo a presença do corpo humano se a gente tiver condições de chegar próximo a ele. O Museu de Anatomia Humana Alfonso Bovero fica no Instituto de Ciências Biomédicas, na cidade universitária, na zona oeste de São Paulo. As visitas podem ser feitas de terça a sexta-feira, do meio-dia às 4 da tarde. A entrada é de graça. E agora as notícias do esporte com Estela Gontijo e Michele Gianella. E lembramos que depois do esporte, Maria Lídia entrevista ao vivo o deputado estadual Carlos Gianazzi, do PSOL. Amanhã tem Clássico Paulista pelo Campeonato Brasileiro. Palmeiras e Corinthians se enfrentam no Palestra Itália numa disputa que vale alguns tabus, né, Mi? Verdade, Estela, boa noite. Com certeza, de um lado, os palmeirenses querem acabar com a invencibilidade do Corinthians nesse ano, que já dura 26 jogos. Do outro, o Corinthians quer pôr fim a uma fase de glórias do Verdão em casa, já que o time de Cuca não perde uma partida no Allianz Parque há mais de um ano. Jogadores e comissão técnica dos dois lados admitem que a partida de amanhã é uma disputa diferenciada. Um jogo à parte. A gente sabe que sempre é falado que é decidido em detalhes, né? É verdade. Quem tiver mais focado, quem tiver com a cabeça melhor amanhã vai vencer. Então é um jogo diferente. Um clássico, claro que o time que vencer vai sair com a moral elevada, o outro vai ter aquela turbulência que é normal. E depois de uma rápida passagem pela Juventus de Turim, o lateral brasileiro Daniel Alves acertou a transferência para o Paris Saint-Germain. Michele, vai ganhar muito, né? Contratação milionária, Estela. Segundo a imprensa francesa, Daniel Alves já está em Paris fazendo exames médicos e deve assinar um contrato com o PSG nas próximas horas. O acordo vale até o final de 2018 e a especulação é de que o valor dessa transferência tenha sido fechada em 95 milhões de reais
ou 27 milhões de euros. Os jornalistas franceses falam num salário surreal para o Daniel Alves no PSG, o que seria algo como 2 milhões de reais por mês, tá bom? Daniel Alves é titular absoluto da seleção brasileira de Tite e antes da transferência para a Itália atuava no Barcelona da Espanha, onde teve uma carreira também vitoriosa, maravilhosa. E o vigor dele, apesar de tanto tempo, né, jogando futebol, então, muita gente que se lesiona, não consegue jogar mais, é impressionante. Eu não esqueço o gol dele na Copa das Confederações com uma camisa preta de gola rolê lá na África do Sul. Ele fez um golaço, é um jogador, um exímio jogador, fora né? de série mesmo. E ele merece mesmo todas essas glórias. Teve uma carreira brilhante no Barcelona, na Juventus e agora no PSG. E depois ele com certeza vai encerrar a carreira dele aqui no Brasil, em algum time aqui do nosso país, né? Mas sobre o clássico, vale dizer que realmente está em aberto, porque nesse clássico, Palmeiras e Corinthians, geralmente... Vai falar que clássico é clássico, não, hein? Eu vou Aquela falar, velha... Geralmente quem vence é quem tá pior. Então quem tá pior é o Palmeiras, que tem um time milionário, mas né, não está dando conta do recado. Então, mas também o Cuca precisa começar a repetir a mesma escalação. Esse é o problema que o Rogério Ceni tinha no São Paulo. Repitam a mesma escalação, que é o que o Carille, o técnico do Corinthians, faz. Não tem mistério, é aquele time... Entrosamento. Né? Entrosamento é fundamental. Tipo, eu e você aqui, estamos muito bem entrosadas. Entendeu? Isso aí. O Comitê Olímpico Internacional decidiu hoje que Paris, na França, e Los Angeles, nos Estados Unidos, serão as duas próximas sedes dos Jogos Olímpicos. Que maravilha, é isso mesmo. As duas cidades disputavam a candidatura para a sede dos Jogos de 2024, mas, em acordo com o COI, Paris e Los Angeles resolveram dividir aí as sedes. Uma delas vai ficar com a edição seguinte ao dos Jogos do Japão e a outra com os Jogos de 2028. A ordem das cidades-sede ainda vai ser definida no próximo dia 13 de setembro em Lima, no Peru. Mas Paris e Los Angeles já estão asseguradas como sedes das duas próximas edições dos Jogos Olímpicos, logo depois de Tóquio, no Japão, que vai sediar os Jogos de 2020. A tendência, segundo a imprensa internacional, é que Paris seja escolhida para os Jogos de 2024, devido aos 100 anos da última edição olímpica realizada na cidade, que recebeu as competições em 1924. Assim, Los Angeles deve ganhar uma compensação extra de mais de 100 milhões de dólares para esperar por mais 4 anos e sediar o evento de 2028. As duas cidades apresentaram hoje os projetos olímpicos para os integrantes do COI em reunião realizada em Lausanne, na Suíça. O presidente francês Emmanuel Macron foi pessoalmente ao evento defender a candidatura de Paris aos Jogos de 2024. Tanto Paris quanto Los Angeles concordaram com a solução sugerida pelo COI. Segundo o presidente da entidade, Thomas Bach, o acordo foi necessário porque ficou caro demais para as cidades se apresentarem como sede olímpica e o modelo usado para escolher o Rio de Janeiro e Tóquio se esgotou. As duas cidades são charmosas, né? Maravilhosas, estamos bem servidos aqui. Boa noite, Stella. Muito obrigada. É com você, Gamberini. Nas férias escolares, shoppings de São Paulo preparam uma programação especial para atrair as crianças. Larissa e Luiz Fernando são do Acre e vieram de São Paulo participar de um congresso. Mas não se esqueceram que os filhos Emanuel e João Luca estão em férias. Por isso, o casal reservou um tempinho da viagem para os dois. Enquanto registram tudo pelo celular, a dupla cheia de energia se diverte no picadeiro. O que você achou mais difícil aí da brincadeira do circo? A perna de pau. Por quê? É mais difícil por quê? Tem que ter muito equilíbrio. Voltam lá as origens do circo, que a gente já há pouco vê, né? Hoje, muito legal, gostei muito e eles também. O espaço foi montado no shopping Ibirapuera, na Zona Sul. E a ordem aqui é gastar muita energia. Durante 25 minutos, as crianças aprendem os segredos do circo, com aulas de graça. O circo também é um tipo de esporte. Então, elas, ao mesmo tempo que estão se divertindo, fazendo as atividades, elas estão treinando alongamento, elas estão treinando coordenação, a socialização em grupo, tudo isso. E que tal acompanhar os artistas criando esculturas dos bebês de elefantes? O Felipe não perde um detalhe. Importante porque também os elefantes podem entrar em extinção, tudo isso também é para valorizar eles, né?
acaba gastando a energia das crianças, né? Porque em casa é difícil ficar trancado, né? Para quem gosta de algo mais radical, que tal experimentar ficar dentro de uma bolha na piscina? A Paula trouxe as filhas, que só puderam brincar depois de fechar um acordo. Falei, só vai se não chorar quando sair. Promete? Prometo. Eu gostei de ficar deitada lá na bola. É muito difícil ficar lá dentro? Não. Esta é a única diversão que é paga. São R$15 por 7 minutos de aventura. Sabe aquele espaço que os pais deixam os filhos para brincar e saem para fazer compras? Pois é, esse shopping aqui na Vila Prudente, na zona leste de São Paulo, está com uma proposta diferente. A ideia é que todos da família se divirtam juntos. E pela quantidade de adultos que a gente vê por aqui, parece que essa ideia deu muito certo. E sabe qual é o segredo? O Shopping Central Plaza reuniu num único espaço jogos eletrônicos do passado e do presente. Aí não tem jeito. Olha esse telejogo de 1977. Tem também o famoso Atari, um sucesso de vendas na década de 1980. Esse joguinho eu brincava com ele quando saiu no fliperama. A gente mata a saudade dos videogames antigos, enquanto isso eles conhecem um pouco como eram os videogames antigos e agora a novidade, a evolução dos videogames novos. Diversão em família. Diversão em família. Voltamos a falar sobre a votação no Senado da reforma trabalhista. Neste momento, o senador Romero Jucá, do PMDB, fala na tribuna. Em seguida, o presidente do Senado, Eunício de Oliveira, deverá encerrar a votação. E é importante lembrar que em carta enviada aos senadores, em junho, na qual pediu apoio para a aprovação da reforma, o presidente Michel Temer garantiu que cumprirá o acordo de vetar ou regulamentar, por meio de medida provisória, os pontos polêmicos da proposta que foram alvo de inúmeras emendas de senadores. Entre eles, o trabalho insalubre de gestantes e lactantes, um dos pontos que é motivo de protesto pelas senadoras que chegaram a obstruir a votação da matéria. Um salgado típico de países colonizados por espanhóis caiu no gosto do brasileiro. A receita por aqui ganhou um toque abrasileirado. Fornadas quentinhas a toda hora. Sai uma, saem 2, 3, 4, 1.500 numa sexta ou num sábado. A primeira casa de empanadas da cidade, na Vila Madalena, era de um argentino e de um chileno. Os ex-funcionários, um baiano e 3 pernambucanos, compraram e tocaram o negócio com os princípios dos antigos chefes. É uma receita argentina, né? Aí vai os ingredientes, que é tudo de primeiro, uma farinha argentina, né? A farinha tem que ser uma farinha especial. Opções de carne, frango, calabresa, palmito, queijo. Eu comia de carne e eles colocam uva passa no molho de carne e canela. Bem diferente, bem bom. É um tempero diferente, é uma massa diferente e é uma delícia, eu adoro. É que a empanada que faz tanto sucesso em São Paulo tem uma história que é uma viagem. Criada na Pérsia, hoje Irã, foi levada para a Espanha. Mais tarde, atravessou o oceano, desembarcou nos países latinos durante a colonização espanhola e ganhou um toque especial em cada país. Menos no Brasil, que só foi abraçar todos os estilos dos vizinhos nos últimos 40 anos. Principalmente com a chegada de estrangeiros que fugiam da repressão política da ditadura. É um prato simples, em geral barato, para comer com a mão mesmo. E aqui em São Paulo, a receita mais conhecida é da Argentina. Agora, como a gente costuma dar uma brasileirada em tudo, que tal empanada de camarão ao creme? Tem também essa outra aqui de mix de cogumelos. E para mais tarde, a doce de banana com canela. E se não bastasse, na terra da coxinha, ter um cardápio bem a cara de Buenos Aires, que tal a arquitetura ajudar a dar um clima ainda maior? Uma esquina colorida no Planalto Paulista, na Zona Sul, chama a atenção de quem passa. A semelhança com a atração turística portenha, o Caminito, não é mera coincidência. Tem muita gente que vem no carro, para quando vê a esquina e tira foto, não? Alejandro é uruguaio,
mas viveu quase 20 anos em Buenos Aires. Aqui abriu espaço ao gosto do freguês, sem preconceitos, com invencionices à la brasileira. E a história deu tão certo que tem argentino de olho. Tem muito argentino, tem brasileiro. Olha, eu vou te falar, eu tenho um cliente e ele cada vez, final de semana, ia para Buenos Aires, que a família dele morava lá, ele levava as empanadas de aqui. Daqui a pouco, Maria Lídia entrevista Carlos Gianazzi, deputado estadual do PSOL de São Paulo. Até já. Os efeitos da fragilização política do presidente da República é o foco da entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. E nosso entrevistado é do partido de oposição PSOL, Carlos Gianazzi, deputado estadual de São Paulo. Muito obrigada por estar conosco. Hoje foi um dia com uma situação que chamou a atenção no país inteiro, que foi aquela ocupação da mesa do Senado pelas senadoras dos partidos de oposição. Eu quero a sua avaliação desse recurso para impedir a votação da reforma trabalhista. Olha, Marielle, eu acho que foi muito importante essa ocupação do plenário pelas senadoras, porque nós estamos vivendo uma antirreforma trabalhista que vai jogar o Brasil numa situação de semi-escravidão. Nós vamos ter uma antirreforma da legislação do trabalho que vai acabar com o 13º dos trabalhadores, vai acabar com o fundo de garantia, com as férias, que vai criar o trabalho intermitente, que vai jogar as mulheres grávidas em locais insalubres. É um atentado, um crime contra os trabalhadores e as trabalhadoras em todo o Brasil. Mas, então, deputado, eu nem pergunto, porque eu até sei qual é, nós todos sabemos, a posição do PSOL, que é contra, né, vários desses aspectos dessa reforma trabalhista. Mas a questão que eu estou colocando para o senhor é a forma, o que aconteceu hoje no Senado, né? A Casa Maior, no Congresso Nacional, a discordância, o debate, os meios para combater aquilo com que não se concorda, tudo isso foi esgotado a ponto de justificar essa atitude de hoje de ocupação da mesa, porque foi inusitado. Há quem diga, tanto que estão entrando lá no Conselho de Ética falando de quebra de decoro. A minha pergunta é essa, do ponto de vista democrático, no seu entender, vale tudo? Eu acho que, na verdade, nós temos que entender que esse Congresso Nacional não tem legitimidade para retirar direitos trabalhistas, previdenciários e sociais. É um Congresso privatizado pelas empresas, muitos senadores foram comprados, muitos deputados, então ele não tem legitimidade. Então essa é uma questão menor. A ocupação é um grito ali, uma tentativa de impedir esse ataque, né, contra o povo brasileiro. Bom, eu quero passar a informação. A nossa redação acaba de me informar que foi aprovada a reforma trabalhista no Senado, 50 votos a favor da reforma contra 26 que foram contra a reforma. Então teve ali uma expressiva maioria, né? Que acabou por aprovar. Uma maioria cooptada pelo governo, cooptada pela lógica do mercado, pelo poder econômico, pelos grandes bancos, pela Fiesp, enfim, pelo poder econômico. Como eu disse, é um Congresso privatizado que não teria legitimidade para isso. É muito triste isso. O Brasil volta a um regime de semi-escravidão. Os trabalhadores... é um Congresso... As pessoas que estão lá foram eleitas pelo brasileiro no voto livre? Foram, mas porém... Quando são eleitas os deputados, como o senhor é um parlamentar, né? Se a oposição ao senhor, de repente, começar a dizer, porque discorda que um parlamento em São Paulo ilegítimo, por discordância, cabe isso, se foram eleitos pelo povo? Foram eleitos, porém, nós estamos vivendo um momento muito diferente, um momento em que, como eu disse, o poder econômico privatizou, a Odebrecht confirmou isso, a JBS confirmou que eles compraram deputados e senadores. De todos os partidos. Então, por isso que nós queremos um fora Temer e eleições diretas e o fim das reformas antitrabalhistas, antissociais, e as reformas que retiram direitos da população. Eu vi hoje, estava me preparando para nós conversarmos, e no site do PSOL de São Paulo, eu vi que há um espaço em que vocês
conclamam, chamam as pessoas para irem às ruas expressar o seu protesto. Chamaram para aquela greve do dia 30 e chamando também para a manifestação contra as reformas, no caso a chamada ali era contra essa reforma trabalhista. No dia 30, a greve geral não teve a expressão que em outras épocas já teve. A manifestação aqui na Avenida Paulista ontem tinha muito pouca gente, foi bem inexpressiva. Como é que o senhor vê isso? Olha, primeiro, que acontece e que aquele clamor das ruas, que num certo momento foi muito forte, agora beira quase o silêncio? Olha, a população, Maria Lídia, está hoje descrente, a população vive uma depressão social, ela não se sente mais representada nem pelo Executivo, nem pelo Legislativo e nem pelo Judiciário também. Né? E há também um grande controle ideológico dos grandes meios de comunicação de massa, não de todos, né? Mas sobretudo dos maiores, não é o caso aqui da TV Gazeta, que tem controlado politicamente a população e tentado passar para a população que essas reformas são benéficas, né? E não são, porque nós estamos vivendo uma supressão de direitos, um retrocesso social, nós estamos vivendo um ataque à Constituição, um ataque aos direitos que nós conquistamos desde a CLT de 1943, passando pela Constituição Federal de 88, onde nós conseguimos instalar um estado de bem-estar social, mesmo que raquítico. Ele está sendo destruído, nós estamos vivendo uma desconstituinte, uma destruição da Constituição Federal de 88. Agora, no momento que o país vive, as denúncias contra o presidente da República, pela Procuradoria-Geral da República, até que ponto isso tudo afeta o trabalho parlamentar na Assembleia Legislativa de São Paulo? Chega até aqui? Chega porque, por exemplo, a Operação Lava Jato já chegou em São Paulo, chegou no Tribunal de Contas, chegou na Assembleia Legislativa e chegou, sobretudo, no governo Alckmin, o próprio governador será investigado na Operação Lava Jato, e tucanos aqui do alto escalão, como o José Serra, o Aloysio Nunes, estão todos implicados. Então, mas eu falei o trabalho parlamentar dos deputados. Tem uma interferência? Para encerrar. Tem, porque o governo, ele hoje tem uma dificuldade para aprovar projetos na Assembleia Legislativa, né? Hoje há uma rebelião de uma parte da base, embora ele controle a Assembleia Legislativa, embora o governo Alckmin tenha controlado, ele tem uma blindagem aqui do Tribunal de Contas, da Assembleia Legislativa, de setores do Ministério Público, setores do Tribunal de Justiça, mas as denúncias e esse quadro geral do país atrapalha sim aqui a situação de São Paulo. Eu agradeço muito sua entrevista, deputado. Muito obrigada. Obrigado. Gamperini. O Jornal da Gazeta termina aqui. Lembramos que o Senado aprovou a reforma trabalhista por 50 votos a 26. Agora o texto segue para a sanção presidencial. Durante o dia, a sessão foi suspensa, a luz cortada e senadoras da oposição ocuparam a mesa da presidência. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Outras informações na edição das 10. Boa noite. Nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma excelente noite para você. Até lá.